Diga para ele assim: é uma alegria, irmão. É muito bom mesmo ter você aqui nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, é um privilégio para nós estarmos reunidos na Tua casa nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a cada coração nessa hora. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ministre a cada vida neste momento, o nosso coração se aquiete, o nosso coração possa mesmo, Senhor, aquietar agora de toda agitação, Senhor, ó Pai, que o nosso corpo, Senhor, ó Pai, agora se submeta ao Espírito, Senhor, Pai, que nós possamos estar mesmo quietos agora, para receber a Tua palavra, para entender e buscar, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu quero Te agradecer, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Hoje é Páscoa, você pode dar um glória a Deus por isso? E o irmão não trouxe chocolate, trouxe café, irmão Zé, mas tá bom. Mas na sociedade que nós vivemos, o conceito de Páscoa ele é muito deturpado, né? Nós estamos ensinando a Rebeca que coelho não bota ovo, quem bota ovo é galinha, né? E nós estamos ensinando a ela quais são os princípios, tanto no Natal como na Páscoa, que comer chocolate não é só hoje, pode comer chocolate os outros 364 dias do ano. Mas as pessoas, elas não têm entendido o valor simbólico das festas anuais. Toda festa anual, ela fala conosco de alguma forma. E essa festa que celebramos hoje, né, estamos celebrando aí desde sexta-feira. E eu estava dizendo aqui na vigília, na sexta-feira, que eu vi uma reportagem dizendo assim: o mundo está de luto. Fez só se for o mundo, porque eu estou glorificando, porque meu Deus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele não está sepultado nem está morto, Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Aleluia. Então eu não estou de luto, eu estou glorificando a Deus porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Então a Páscoa que nós vivemos, ou que nós celebramos, nós, entre aspas, que o mundo celebra hoje, é uma Páscoa do mercado, assim como o Natal, assim como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais. A Páscoa que se celebra no mundo é para vender bacalhau e ovo de Páscoa. Por isso que eu já não gosto de bacalhau e só como chocolate mesmo. Mas tudo tem um fim de mercado, tudo tem um fim para que as pessoas gastem dinheiro. E se nós perguntarmos para alguns cristãos o que realmente significa a Páscoa, talvez muitos ainda não saibam. Talvez alguns até entendam ou achem que a Páscoa nasceu ali a partir de Jesus. Mas a Páscoa ela nasceu lá quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, na noite que os primogênitos seriam mortos, Deus fala a Moisés assim: olha, você pegue um cordeiro, e cada casa vai imolar um cordeiro, cada casa vai matar um cordeiro. Com o sangue deste cordeiro você vai passar nos umbrais da porta da casa. Então virá a 10ª praga no Egito, e os umbrais das portas, ou os batentes das portas, que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte, ele vai passar por cima desta casa e não vai entrar nesta casa. Então todos os primogênitos do Egito serão mortos, mas os primogênitos de Israel, dos hebreus, não serão mortos, a não ser que não tenha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Bom, e aí Deus diz assim: e passando então este dia, vocês celebrarão para mim a Páscoa. Páscoa no grego significa pessar, que é passar por cima. Então Deus fala assim: todos os anos agora vocês vão celebrar a Páscoa como comemoração, como celebração pela libertação de vocês do Egito e da escravidão de Faraó. Por todos os anos vocês vão celebrar isso. Vocês vão matar o cordeiro, imolar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas. E esta será a festa. Naquele dia Deus falou isso para Moisés, e ele fala: a partir de então, celebre-me esta festa anualmente. Todo ano vocês celebrem esta festa da Páscoa, comendo ervas amargas, comendo pão sem fermento, comendo cordeiro, para se lembrarem de tudo que eu fiz por vocês.
Ou seja, a Páscoa era uma festa que trazia memória aos hebreus e ao povo de Israel o que Deus havia feito por eles. Toda festa ela traz à nossa memória a celebração por algo. Quando celebramos o nosso aniversário, hoje é aniversário do Araújo, depois você dá um abraço para ele ali, né? Mas ele se lembra e ele agradece a Deus: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe a este mundo com um propósito. Então toda festa ela tem um fim de nos fazer lembrar de algo. Então Deus falou assim: todos os anos vocês vão celebrar esta festa. E eles passaram a celebrar, então os hebreus passaram a celebrar todos os anos a Páscoa. E a Páscoa já apontava para a remissão do Cordeiro, que é Jesus. E Deus estabeleceu aliança com o homem, tirando-os do Egito, tirando-os da escravidão de Faraó, para levá-los a uma terra que havia lhes prometido. E mesmo quando eles estivessem na bênção, lá na terra que Deus havia prometido, eles precisariam continuar celebrando essa festa. E não tinha término, não tinha data para terminar. Olha, me celebre por 5 anos, por 10 anos. Deus falou assim: vai celebrar para sempre. Para sempre você me celebra essa festa. Então eles comiam o pão sem fermento, que o pão sem fermento, ele simboliza uma vida sem pecado, porque o fermento na Bíblia ele simboliza o pecado. Come ervas amargas para que vocês se lembrem de toda a amargura que vocês viveram na escravidão. Então eles comiam cordeiro, comiam aquele pão sem fermento, comiam ervas amargas para lembrar de tudo que Deus tinha feito por eles. Então eles celebravam esta festa ano após ano. Todos os anos eles iam ao lugar determinado para celebrar esta festa. E foi assim até o tempo de Jesus. Aí a Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele preparou uma mesa para celebrar com os discípulos a Páscoa. Ele não celebrou uma mesa ali, uma ceia com os discípulos para celebrar a sua futura morte. Ele não celebrou ali uma festa com os discípulos somente por celebrar: vou preparar uma mesa para contar-lhes o que há de acontecer comigo. Não, eles estavam para celebrar a Páscoa. E aí Jesus começa a conversar e a ministrar ao coração daqueles discípulos. E aí Jesus pega o pão e ele fala assim: este é o meu corpo que é dado por vocês. E ele pega o cálice e ele fala: este é o meu sangue que será derramado por vós. Então todas as vezes que agora vocês estiverem reunidos, vocês farão isso em memória de mim. Vocês farão isso se lembrando de tudo que eu fiz por vocês. Por isso que todos os meses nós celebramos a ceia, porque a ceia ela veio para substituir a Páscoa, porque no contexto da nova aliança, a ceia ela substituiu a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica ela era cheia de simbolismos. E Jesus falou assim: olha, agora vocês vão celebrar todos os meses a ceia, se lembrando que eu tirei vocês da escravidão do pecado, que eu tirei vocês do Egito mundano, de uma vida mundana, e levei vocês a uma Canaã, mas não a Canaã visível, mas uma Canaã celestial. Então isso é a Páscoa. Diga para o irmão do seu lado, diga assim: seja bem-vindo à Páscoa, meu irmão. Isso é Páscoa, é celebrar a nossa libertação de uma vida de escravidão, de pecado, é celebrar a nossa libertação de uma vida de tormento, porque Deus ele estabeleceu alianças com os homens desde o início. Deus tinha uma aliança com Adão. Adão quebrou a aliança que Deus tinha com ele. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. A geração de Noé quebrou a aliança que Deus havia estabelecido com ele.
Depois Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com José, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com Sansão, Deus fez aliança com homens, e homens foram falhos ao longo da história. Homens foram quebrando a aliança que Deus havia instituído. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: toda aliança que Deus selou com o homem, da parte dele nunca foi quebrada. Talvez a aliança mais famosa que você conheça é a aliança do Noé, com Noé, que Deus falou para Noé o quê? Eu vou deixar um arco nas nuvens, e isto vos será por sinal da aliança que eu estou fazendo com vocês, para que eu possa afirmar que nenhum homem mais morrerá pelo dilúvio. Então toda aliança que Deus estabeleceu com o homem quebrou. E a aliança, ela é feita entre duas pessoas, ela não é feita só. Eu não tenho como fazer uma aliança sozinho se você não quiser fazer uma aliança comigo. Quando eu me casei, eu estabeleci com a minha esposa uma aliança. E por sinal eu coloquei essa aliança no dedo. Eu sempre digo isso no casamento: essa aliança, ela é o sinal do meu amor para com a minha esposa. Então, qualquer mulher que olhe para mim, ela sabe que eu sou um homem compromissado, porque este é o sinal de que eu tenho uma aliança com alguém que eu amo, que eu respeito, que eu honro, ainda que a sociedade que a gente viva não respeite muito mais a aliança, né? Dizem aí fora, não sei, porque graças a Deus eu não vivo num contexto mundano, mas dizem que as mulheres gostam mais de homem casado. Não sei se você já ouviu isso, mas eu vi uma reportagem a respeito disso. Então as pessoas aí fora não estão nem aí para aliança. Ah, você é casada? Melhor ainda, tem mais experiência. Mas a aliança, ela é estabelecida entre duas pessoas. Então Deus estabelece com Moisés uma aliança, e ele fala assim: olha, eu vos serei por Deus para sempre, assim como já sou, continuarei sendo. Então todos os anos vocês vão celebrar a Páscoa, comemorando que vocês estavam escravos e foram libertos. E aí Cristo morreu, e ele fala assim: agora este é o cálice do meu sangue, o cálice de uma nova aliança. Agora vocês não precisam mais celebrar a Páscoa, mas agora vocês vão ceiar, porque eu sou o Cordeiro. João capítulo 1, João Batista, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora nós não precisamos mais matar cordeiro, porque o cordeiro já foi morto na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então por que eu não celebro a Páscoa como os judeus celebram a Páscoa? Porque eu não preciso mais matar o cordeiro ano após ano, porque o Cordeiro de Deus já foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está sentado à destra do Deus Pai. Deus diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus falou assim: eu vou celebrar agora a última Páscoa, está aqui o meu Cordeiro, meu Filho. E aí João Batista, quando vê Jesus, fala assim: esse aqui é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Então não há mais lógica comemorar a Páscoa judaica, se Jesus agora é a nossa Páscoa. E ele fala assim: agora todos os meses vocês vão celebrar a ceia, fazendo isso, e continue fazendo, como um memorial, como algo que vocês se lembrem da onde eu os tirei. Eu não sei da onde Deus te tirou, mas eu sei da onde Deus me tirou. Eu sempre digo isso, que eu não era um ex grande coisa. Eu nunca fui um drogado, já bebi, mas às vezes caía bêbado uma vez ou outra, mas nada que que beberrão, que drogadão. Nunca fui ladrão, então não tem nada que eu possa falar: cara, eu sou ex. Eu era um ex Zé Ruela. Só o que eu posso dizer que você era um ex bobão, ex bobão mesmo.
tomava de vez em quando, bebia de vez em quando, achava que era bonitão e pronto, acabou. Aí tem gente que fala que eu sou magro, eu era 15 quilos mais magro que isso, imagina. Já até envergado. Hoje eu peso 86 quilos, eu pesava 70 quando eu casei, tu imagina. Mas então não sou nenhum ex grande coisa. Mas o que eu celebro a Deus toda a ceia e todos os dias, é que com 3 meses de casado eu bati a moto a 120 por hora e Deus me livrou da morte. Se eu tivesse morrido naquele acidente, eu estaria queimando no fogo do inferno. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e disse assim: olha, eu vou te dar mais uma chance, que a partir de agora você não pise fora da faixa. E ali foi o divisor de águas na minha vida. Então em algum momento da sua vida teve um divisor de águas. Talvez em algum momento da sua vida Deus falou assim: olha, eu vou te dar mais uma oportunidade. Então toda a ceia você diz: Senhor, obrigado, porque eu poderia estar no inferno, mas não, eu estou aqui cheirosinho, bonitinho, de barriga cheia, celebrando o Senhor por grandes coisas que o Senhor tem feito. Então o Senhor hoje, irmão, é a nossa Páscoa. Jesus é a minha Páscoa, Jesus é a sua Páscoa, porque nós temos uma aliança agora no seu sangue. Agora todos os dias eu luto para não quebrar esta aliança, porque a aliança ela não é um contrato que se quebra a todo momento. Nós alugamos esse prédio, mas se nós acharmos o melhor, a gente pode rasgar o contrato, pagar a multa e ir embora para outro lugar. Nós alugamos a casa aqui do lado, para os juniores, mas a gente pode chegar para o dono e falar: não queremos mais a casa, vamos rasgar o contrato, pago a multa e vou embora. As pessoas elas têm tratado o casamento desta forma. Eu tenho uma aliança com a minha esposa e essa aliança é eterna, até a eternidade ela vai ter que me aguentar. Ainda que tem aquela historinha, né, que o marido morreu primeiro e foi para o céu. Aí ele lá passeando no céu, quem ele vê entrando no céu? A esposa. Ele fala: não, parou, é até que a morte nos separe. Mas a minha aliança com a minha esposa ela é eterna. Eu passo por momentos de lutas, de aflições, de dificuldades diariamente. Tenho vontade de socar algumas vezes, algumas vezes, assim como ela também. E não adianta a gente mentir e falar: não, somos um casal perfeito. Somos perfeitos no que diz respeito a cumprir a aliança que temos um com o outro. Mas as nossas imperfeições, elas florescem todos os dias dentro de casa. Todo dia dentro de casa nós vivenciamos a falha um do outro. Mas essas falhas não podem fazer com que eu quebre a aliança com ela. Eu preciso honrar a aliança que eu tenho com ela, porque Jesus nos estabeleceu agora como ministros do novo pacto. Nós somos ministros da nova aliança. Nós ministramos a outros o que é a aliança verdadeira em Cristo. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Gálatas capítulo 3. Gálatas no capítulo 3. E às vezes nós usamos algumas palavras e não temos noção do peso das palavras que usamos. Quantas vezes você já disse para alguém que você não conhece? Você já disse para alguém que você não conhece assim: eu te amo? Ainda mais quando o pastor fala: vira para o irmão que está do teu lado, fala: eu te amo. Aí você olha: eu te amo. Quantas vezes você já disse para o seu cachorro: eu te amo? Para o seu gato: eu te amo? Quantas vezes você disse para o seu carro: eu te amo? Quantas vezes você disse para sua casa: eu te amo? Aí olha para a esposa no mesmo pé de igualdade e fala: amor, também te amo. Assim como a palavra eu te amo, ela perdeu o sentido, a palavra aliança também ao longo da história está perdendo o sentido. Eu estava brincando ali que hoje é o dia 1º de abril. No mundo ele é conhecido como o quê? Dia do quê? Mas diz a Bíblia, não diz a Bíblia não, diz a história, e agora fugiu o nome do homem, mas eu estava contando para o Rafa e para o Brunão. Não, escuta essa história, fugiu o nome do rapaz agora. Bom, mas
Ele estava dando aula, e um aluno dele, uma aula na faculdade de teologia, o aluno dele chamou ele na janela, falou assim: professor, corre aqui, vem ver na janela, tem uma vaca voando. Aí ele: vaca voando? Vim, pô, tem uma vaca voando. E ele correu lá, falou: bom, deixa eu ver, né, tem uma vaca voando, né? Aí ele olhou para o céu e falou: cadê a vaca? Aí o aluno virou assim: ah, pastor, professor, não vai me dizer que você acreditou que tinha uma vaca voando. É mais fácil eu acreditar que tem uma vaca voando do que um cristão mentindo. Então às vezes nós perdemos o contexto do mundo que nós estamos vivendo. Eu não vivo neste mundo, ou segundo o curso deste mundo, eu vivo segundo os padrões e as diretrizes do céu. A Bíblia diz que eu e você somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então algumas coisas nesses dias têm me chamado a atenção, como eu tenho visto cristão mentindo. Isso é mentirinha, pastor, mas é mentirinha branca. Não, para mim mentira é mentira, não tem mentirinha branca ou mentirinha que deixou de ser branca. Assim como também eu vejo pessoas dizendo eu te amo e amanhã não ama mais. Assim como eu tenho visto pessoas dizendo assim, eu tenho uma aliança com você, e amanhã falando assim, então eu trouxe a tesoura aqui, vamos quebrar, não tem mais aliança. Talvez, não agora, não precisa fazer isso agora, mas depois você usa aliança, chegue na sua casa e tente achar o começo e o fim dessa aliança que você usa no dedo. Se ela não foi comprada no 1,99, você não vai achar o começo, você não vai achar o fim dela, você não vai achar a emenda da aliança, porque a aliança ela não pode ter emenda. A aliança ela é infinita. E em Gálatas capítulo 3 diz assim: versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e ninguém acrescenta. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas assim: olha, Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Toda a maldição do pecado Ele levou sobre si na cruz. Todo escrito de dívida que havia contra as nossas vidas, Jesus cravou tudo na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por mim e por você, e através do seu sangue derramado na cruz, Ele estabeleceu agora uma nova aliança. E o apóstolo Paulo, dizendo isso aos Gálatas, ele fala assim: irmãos, como homem fala, se uma aliança de um homem for confirmado, ninguém anula nem acrescenta nada, porque a aliança ela é para sempre. E nós, como ministros de um novo pacto, como ministros da nova aliança, nós precisamos mostrar às pessoas e dizer às pessoas coisas concernentes ao reino, valores espirituais, coisas que talvez o mundo não valorize, mas nós que conhecemos e que entendemos o que Cristo fez por nós, nós valorizamos porque sabemos o que carregamos. Eu carrego a Cristo. E se eu digo para você que te amo, eu tenho que honrar esta palavra, que te amo de verdade. Não é eu te amo enquanto você faz o que eu quero. Não, se eu te amo para sempre. Eu não estou me aliando. Cristo não se aliou a nós, porque há uma diferença entre se aliar a alguém e fazer uma aliança com alguém. Eu me alio com alguém em prol de um benefício, e quando este benefício, ou quando este objetivo ele for cumprido, aquele aliançar acaba. Então eu me alio com alguém para realizar algo, mas quando eu me alianço com alguém, não tem benefício, não é visando benefício, é visando a eternidade. Porque quando eu digo para alguém, irmão, eu estou me aliançando com você, filho, eu tenho que entender que isso é para sempre.
Eu tenho que entender que ainda que ele fale, não quero mais andar em aliança com você, falar, amém, mas eu continuo aqui, porque é uma aliança entre nós. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, uma aliança, embora feita por homem, ela precisa ser confirmada e firmada. E nós, como ministros desta nova aliança, todos os meses nós tomamos a ceia, todos os meses nós comemos do pão e nós bebemos do cálice. Todos os meses nós dizemos ao Senhor, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Nós estamos a cada mês celebrando a aliança que nós temos com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quando você for comer do pão e beber do cálice, faça isso com entendimento. Porque muitas pessoas, elas estão fracas, doentes e morrendo, porque estão celebrando a ceia, sem ter noção do que é uma aliança com o Pai, sem ter noção do que é uma aliança estabelecida com Cristo. Então, quando você disser para alguém, olha irmão, nós temos uma aliança, tome cuidado com isso, porque você precisa entender que uma aliança é para a eternidade. E ainda que a minha esposa me xingue, me maltrate, não faça o que eu queira, eu continuo tendo com ela uma aliança. Eu não vou chegar para ela e falar assim, olha, aquilo que nós tratamos lá no início do nosso casamento está sendo cumprido, então eu vou aqui redigir o destrato e pronto, agora partiu para outro lugar, partiu para outro casamento. Não, nós temos uma aliança, e por isso que a Bíblia diz assim, que deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois o quê? Serão o quê? Uma só carne. Ser uma só carne é o que dói nela, dói em mim. A aliança é 1 mais 1 igual a 2. A aliança é, olha, eu faço minha parte, você faz a sua. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, você tem que fazer a sua parte. Eu sempre digo isso a casais. Quantas vezes o marido vem reclamando da esposa e eu digo, mas o que você tem feito? Você tem cumprido o seu papel como marido? Porque a minha esposa, ela é o reflexo do que eu sou. A minha esposa, ela precisa ser o reflexo daquilo que é o nosso casamento. Você quer saber como é o meu casamento? Só olhar para minha esposa. Se coloque em pé, por favor. Vai, irmã Marinês. Dá uma voltinha. Não, tô brincando. Mas ela é o reflexo do que é o meu casamento. E não é só a beleza exterior, mas é tudo. E eu cumpro a minha parte dentro desta aliança, e ela cumpre a parte dela dentro desta aliança. O problema é que o conceito de aliança é que nós temos que só o outro tem que cumprir a parte dele. Jesus já cumpriu a parte dele, e você tem cumprido a sua? Jesus falou assim, olha, eu estou estabelecendo uma aliança, agora um novo pacto, no meu sangue que será derramado a partir de agora. A minha parte eu estou fazendo, e agora vocês vão carregar o meu DNA em vocês. Agora é a sua parte. Por isso que ele diz no livro de João, eu estou indo para o Pai, mas vocês farão obras o quê? Maiores do que eu fiz. Ou seja, vocês darão continuidade na excelência de obra que eu estou realizando, porque nós temos uma aliança. E a aliança, o pastor Daniel disse aqui a respeito da mordomia cristã na escola de maturidade, a aliança é, quando eu não estiver, as coisas continuam caminhando do mesmo jeito. A aliança não se dá somente um na presença do outro. Eu sou fiel à minha esposa na presença dela e longe dela, porque eu tenho uma aliança com ela. Quando eu saio sozinho, eu não saio para gandaia. A outra metade da aliança ficou em casa, aleluia. E saio olhando para tudo quanto é mulher, fazendo um monte de coisa errada. Eu tenho uma aliança e eu preciso respeitar esta aliança.
Então Jesus falou assim: nós temos uma aliança. Eu não vou estar com vocês fisicamente, mas estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continuem cumprindo a sua parte na aliança. Uma aliança é algo que foge de regras externas. A aliança, ela não se dá por tempo cronológico. Eu tenho uma aliança por você por um tempo. A aliança não se limita a lugar físico. Se eu mudar de cidade, eu vou continuar tendo uma aliança com você. Se eu mudar de país, eu vou continuar tendo uma aliança com você. O problema é que as pessoas, numa visão toda distorcida do que é aliança, ela acha que a aliança se limita a espaço de tempo e a espaço-lugar. Se eu não estou mais na mesma igreja que você, eu não tenho mais aliança com você. Se eu não trabalho mais com você, eu não tenho mais aliança com você. Se eu mudei de país, se eu mudei de estado, se eu mudei de cidade, eu não tenho mais aliança com você. A aliança, ela é eterna. E a aliança, ela precisa ser cumprida até depois de morto. Esses dias eu ouvi um testemunho que eu achei fantástico, e ouvindo desse homem, eu acredito, o Luiz Hermínio, esses dias ele disse que estava pregando numa igreja em Osasco, e ele ministrando a palavra naquele lugar, ele foi convidado para ministrar a palavra naquele lugar. O pastor chega para ele e diz assim: olha, apóstolo, nós tivemos uma direção aqui, toda oferta que entrar na igreja hoje, seja dízimo, seja oferta, tudo que entrar hoje aqui, vai ser direcionado para a sua vida, nós queremos te abençoar. Ele falou: irmão, eu rodei, pulei e dei glória por dentro, né? A igreja, mais de 1000 pessoas, ele falou: meu Deus, vou para casa tranquilo. Só que quando ele olha na primeira cadeira, está sentada na primeira cadeira a esposa de um profeta que morreu há pouco tempo, o Gregory McNutt. E quando ele olha para a esposa do Gregory, e esse Gregory McNutt, ele foi um profeta muito usado na nação. Muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje, foi ele que plantou a semente. E o Luiz Hermínio disse que quando olhou para a mulher dele, Deus falou para ele assim: essa oferta não vai ser sua. Honre a esposa do profeta, porque vocês tinham uma aliança. E ele disse para a mulher, ele falou assim: olha, o seu esposo morreu, mas hoje cabe eu cumprir a aliança que eu tinha com ele. Toda essa oferta que eu recebi é sua. E ele disse assim, que olhou para ela e falou assim: e mais, a minha casa vai pagar os estudos dos seus filhos. Pode colocar os seus filhos nas melhores escolas de São Paulo, porque a minha casa vai pagar o estudo dos seus filhos, em honra a quem seu marido foi. E ele falou, começou a levantar pessoas, fora toda a oferta que já tinham entregue, levantou pessoas e começou a levar mais e mais oferta para aquela mulher. E ele disse assim: ainda que o marido dela morreu, a aliança não se limita a espaço físico. Ele morreu, mas eu continuo tendo uma aliança com ele. Jesus disse assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu tenho uma aliança com você. Honre a aliança que eu tenho com você. Ah, mas morreu, agora partiu fazer aliança com outro. A aliança, ela é eterna. Jesus falou assim: eu estou indo para o Pai, mas eu vou estar com vocês até quando? Ele falou: aqui acaba a nossa amizade? Foi isso que ele disse? Eu falei aqui na vigília, um homem honrou Jesus, José de Arimateia, investiu no morto. Jesus morreu, mas eu tenho uma aliança com ele. Me dá o corpo, eu quero enterrar, não vou largar ele pendurado na cruz não. Eu tenho uma aliança com esse homem. Diz que José de Arimateia comprou um túmulo novo, comprou panos de linho
E a hora que Jesus morreu, ele falou: me dá o corpo, eu quero o corpo, porque a aliança não acaba depois que morre, a aliança é eterna. Então, no mundo que nós vivemos hoje, nós tratamos as pessoas até o ponto que elas nos beneficiam. Não há mais benefício na nossa relação, eu vou partir para me aliançar com o outro. Que aliança é essa? Que eu te amo é esse? Olha, ainda que você não faça o que eu espero que você faça, nós temos uma aliança. Ainda que você não corresponda à altura daquilo que eu esperava, mas eu estabeleci com você uma aliança. Já pensou se Jesus fosse quebrar a aliança comigo, com você, por correspondência? Você não me correspondeu, está quebrada a aliança. Há quanto tempo você acha que Jesus já teria quebrado a aliança com você? Não responda, em nome de Jesus. Talvez comigo nos primeiros segundos. Talvez comigo não teria nem feito nem um mês de aniversário, porque eu falho, todo dia eu falho. Mas uma aliança, ela não está baseada em acertos ou erros, ela supera tudo isso. E o problema é que toda aliança que Deus estabeleceu com o homem quebrou. Jonas, Deus tinha uma aliança com Jonas, e Deus fala para Jonas assim: vai pregar lá em Nínive. O que Jonas faz? Vai para Tarsis, desce lá no barquinho e some. Deus poderia ter falado assim: beleza, Jonas, não quer peixe? Dá pelo menos umas 500 mastigadas antes. Não. Deus levou Jonas lá no fundo do mar. Falou assim: lembra aí, a gente tem uma aliança. Lembra? Deus, mano, lembra aí, a gente tem uma aliança. Eu continuo com a nossa aliança firme. Vai, peixe, vomita ele, que agora ele vai cumprir a parte dele. Foi assim com Davi. Deus fala para Samuel: Davi é um homem segundo o meu coração. E aí a Bíblia diz que Davi peca. Salmo 51, depois você lê o Salmo 51, é o salmo de arrependimento de Davi. E Davi deitado lá no chão do quarto, lá orando: Deus, eu me arrependo. Deus fala: peraí, cara, nós temos uma aliança. Não é porque você falhou que você deixou de ser um homem segundo o meu coração. Hashtag tamo junto. E Davi fala assim: Deus pode tirar tudo, só não afaste de mim o teu espírito, nem a tua presença. E Deus fala: cara, nós temos uma aliança. Nós precisamos ajustar todo momento o nosso relacionamento, a nossa aliança. Eu tenho uma aliança com o pastor Daniel. E quantas vezes a gente senta para ajustar a nossa aliança? É ou não é? O pastor Daniel, ele precisa conversar, mas está pisando na bola. Ele fala: esse também está pisando na bola nisso, então vamos ajustar. Com a minha esposa também. Está pisando na bola. Às vezes eu falo para ela: você está falhando nisso. Ela fala: E aí não é a troca de acusações: mas você também está falhando nisso. Mas nós acertamos os nossos pontos. Mas um foguete, quando ele é lançado para o espaço, se ele tiver 4 centímetros de diferença, 4 milímetros de diferença, lá no espaço, esses milímetros se tornará em quilômetros. Ou você acerta os seus pontos, ou você vai se pegar separado por um grande abismo. Sabe por que casais brigam gritando? Porque os corações estão longe. Quando um casal começa a gritar, o marido começa a gritar com a mulher começa a gritar com o marido, eles não estão longe fisicamente, mas os corações estão longe. Então eles precisam gritar para serem ouvidos uns pelos outros, porque quando os corações estão juntos, eles quase sussurram. E tem hora que palavras nem precisam ser soltas, só olhar. Para quem é casado aí, quando você quer namorar com sua esposa lá, fazer a vigília santa, você fala para ela: some pro quarto, vai lá, vai tirando a roupa que eu já estou chegando. É assim que você fala? É assim?
Vai lá, ô gorda, cheia de celulite, magrela. É assim que você fala? Vai xingando tudo quanto é nome? É ou não? É assim? Ou não? Ela pode ter os 500 defeitos que for. Você fala, vai lá, minha pombinha. Não é assim? Por quê? Porque os corações estão próximos. E tem hora que você nem fala, você só fala assim, ó. Partiu. Matadouro. Não é? Sim ou não? Agora, quando os corações estão distantes, precisa gritar para ser ouvido um pelo outro. Perde-se o respeito. E quando começa essa gritaria, alguém precisa falar, parou. Voltemos ao sussurro. Então nós temos uma aliança. E uma aliança, ela produz cobertura, cuidado e proteção. É importante nós termos uma aliança. É importante nós nos aliançarmos com pessoas que estarão nos dando cobertura. É importante o casal cobrir um ao outro. É importante você ter aliança com uma pessoa que você pode mandar um WhatsApp para uma pessoa e falar assim, ore por mim. E essa pessoa vai colocar só assim, ó, estamos juntos, estou orando. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios capítulo 18, no versículo 1, aquele que se isola, insurge contra a sabedoria de Deus e busca os seus próprios interesses. Aquele que anda sozinho, ele está preocupado só com ele mesmo. E não sou eu que estou dizendo, Provérbios capítulo 18. Aquele que se isola diz assim, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu sou bom. Eu caio e levanto sozinho. Mas como é bom quando você tem uma aliança com alguém, que esse alguém fala, meu, estou orando com você, orando por você. Porque a aliança produz cobertura, a aliança produz proteção, a aliança produz cuidado. Eu posso dizer para você aqui que minha esposa é falha em muitas coisas, mas o meu casamento há proteção, ao meu casamento há cobertura, o meu casamento há compartilhamento, porque nós honramos a aliança. Então que nós possamos honrar a aliança que nós temos com Cristo, e que nós possamos entender o que somos verdadeiramente ministros de uma nova aliança. Nós precisamos ministrar a outros o que é uma aliança, e a mesa da ceia, ela estabelece isso. Por isso que às vezes eu levo ceia para quem ficou doente, para quem foi trabalhar, mas para quem foi para a praia eu não levo ceia não. Ah, irmão, foi na ceia porque está na praia passeando. Pô, toma. A ceia é comunhão com o corpo. E eu já disse isso aqui. Tem muitas pessoas que desprezam a ceia. Meu, vai ver se os judeus desprezam a Páscoa. Eles honram. Quando eu entendo o princípio de uma aliança, e eu tenho uma aliança com Cristo, e eu sou ministro desta nova aliança, eu preciso honrá-lo todo dia. Eu não quero mais caminhar sozinho. É segurança eu caminhar com amigos. Eu tenho colegas, pessoas que eu compartilho de algumas coisas, e tenho amigos que eu compartilho meu coração, porque eu não sou bom. Eu preciso de ombro para chorar. E no ombro de quem que você tem chorado? Ah, eu tenho meu travesseiro, já meu amigo. Não, para com esse papo furado. Gênesis, no capítulo 2, Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem que esteja o quê? Só. Deus olhou para o homem, viu que o homem estava lá, incompleto. Deus falou, o homem sozinho, ele está meio cabisbaixo. Eu falhei uma adjutora, eu falhei para ele uma mulher, que lhe seja idônea, cercadora, que lhe dê suporte. A aliança nos dá segurança. Quando eu tenho uma aliança com alguém, esta aliança produz segurança. Eu tenho uma aliança com o pastor Daniel.
E esse dia eu escrevi um negócio errado lá no Facebook. Errei o português. Aí o Messi mandou assim: Ale, você errou no português lá. Isso é aliança. Cuidado. Você escreveu lá: nós fomos, a gente somos. O que é isso? É cuidado, é guardar. Olha, você está errando. Eu me lembro uma vez que eu acabei de pregar e uma pessoa me esperou na ponta do altar. E ele falou assim: eu precisava te falar uma coisa. Eu pensei que ele fosse elogiar a mensagem. Eu falei: nossa, né? Acho que eu preguei muito bem, né? Estou esperando na ponta do altar. Acho que é oração. Ele falou: não, é que a pregação inteira você falou privilégio. E não existe a palavra privilégio, é privilégio. Eu falei: obrigado. Ele falou: você sabe que eu estou falando isso porque eu te amo, né? Na hora eu falei assim: sai fora, ó. Seu cara. Mas nunca mais eu falei errado, porque toda vez eu lembro ele na ponta da escada. A hora que eu vou falar, é o privilégio. Então a aliança nos traz segurança, nos guarda e diz: você está indo para o lugar errado, você está fazendo errado. Agora cabe a mim acatar ou não, cabe a mim corresponder a esta aliança ou não. Cristo todos os dias diz para mim, o Espírito Santo diz: olha, isso que você vai fazer é pecado. Cabe a mim falar: pô, Espírito Santo, obrigado, porque eu ia pecar. Quantas vezes acontece isso comigo? Você vai soltar aquela mentirinha, o Espírito Santo fala: vai nessa. Aí você fala: não, tá bom, não. Então que nós possamos honrar a aliança que nós temos com Deus, assim como honrar a aliança que nós temos uns com os outros. Mas eu não faço aliança com ninguém porque eu já me frustrei. Você acha que eu nunca me frustrei? Mas eu prefiro continuar acreditando nas pessoas. Não é porque o irmão Strogonoff errou que o Felipe vai errar. Eu não posso medir o Felipe pelo erro do outro. Sabe qual é o nosso problema de seres humanos? Que nós medimos um pelo outro. O irmão Strogonoff errou comigo, então agora todo mundo vai errar. Então eu não confio mais em ninguém. Então eu vou andar sozinho que é melhor. Mas quem disse que o Felipe é igual a ele? O problema é que no conceito que nós temos do mundo que vivemos, nós nivelamos as pessoas igualmente. Porque todo barbudo é não sei o que. Então, bom, não vou usar mais barba então. Que você possa continuar acreditando no ser humano. Diga para a pessoa que está ao teu lado: eu quero acreditar em você, meu irmão. Quero acreditar em você. Porque Cristo continua acreditando em mim todo dia. Cristo continua todo dia dizendo assim: celebre a ceia. Pode comer do pão, beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. Lembra do que eu fiz por você. Então todo culto que eu tomo ceia, que eu como do pão e que eu bebo do cálice, eu digo: Senhor, muito obrigada, porque se eu tivesse morrido há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, eu estaria hoje condenado à morte eterna, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e eu celebro todos os dias pelo cuidado. Foi o que o pastor Daniel disse aqui, né? Quando vou pôr o tênis, eu glorifico a Deus: Senhor, talvez não seja um melhor, mas obrigado porque eu tenho os pés para colocar. Pastor Daniel aqui usou um exemplo na escola de maturidade, né? Agora há pouco. Quem agradece aqui quando vai fazer xixi? Deus, obrigado que eu estou fazendo xixi. Pastor, mas que bobeira. Mas quantas pessoas não podem fazer? E andam com sonda, andam com bolsas. É aprender a agradecer a aliança em tudo. É agradecer: puxa, obrigado, Amarildo, porque você está aqui nessa noite. Deus abençoe. É agradecer: olha, obrigado, Armando, que está tirando foto aí. É agradecer. O problema é que nós esquecemos muitas vezes da aliança que temos com Cristo, e que somos ministros dessa nova aliança. Então eu queria orar com você nessa hora. Se coloque em pé.
E eu não sei com quem você tem aliança. Agora deixa eu dizer uma coisa, preste atenção nisso que eu vou dizer. Eles vão só arrumar o altar aqui para o teatro, mas preste atenção. Não se faz aliança com qualquer um. Não é para você sair daqui nessa noite, colocar no Facebook lá, agora eu tenho aliança com meus 2.500 amigos do Facebook. Eu não estou dizendo para você olhar para a pessoa que está do teu lado agora dizendo assim, nós temos uma aliança. Porque a aliança, ela é feita com pessoas em quem nós confiamos, acreditamos. Porque senão nós vamos sair fazendo aliança com Deus e o mundo, num dito popular. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção aqui, não precisa ficar preocupado com o altar. Quando Deus nos deu a direção a respeito da coinonia, Deus me deu uma palavra. Preste atenção nisso. Deus me deu uma palavra, falou: durante 1 ano não faça aliança com ninguém, porque Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem orar. Ele não orou. Os gibeonitas vieram tudo bonitinho. Josué falou: bom, deve ser de Deus, vamos fazer aliança. E Davi, anos depois, teve que honrar uma aliança errada de Josué. Então Deus me falou assim: não faça aliança com ninguém por 1 ano. E vieram muitos apóstolos, profetas ministrar aqui, toda hora falavam assim para mim: quem está dando cobertura? Falei: o Espírito Santo, Deus, por enquanto, nós estamos orando. Não, se quiser eu te dou cobertura. Eu falei: não, nós estamos orando mesmo. E Deus fez com que eu conhecesse um homem que tem um coração muito no Pai, que é o apóstolo Cristiano. E eu comecei a caminhar numa amizade com o apóstolo Cristiano. Caminhamos 9 meses numa aliança de amizade. E esses dias nós fomos conversar, e nós estávamos conversando, e nós nos colocamos debaixo da paternidade dele. E a hora que eu falei isso para ele, eu falei: eu queria caminhar debaixo de uma paternidade com você. Ele falou: cara, isso já há, desde o dia que nós nos conhecemos, o nosso espírito se ligou um ao outro. Então quando você tiver que estabelecer uma aliança com alguém, o Espírito Santo vai falar: meu, olha, que tremendo. Então não saia dizendo para todo mundo: eu tenho uma aliança com você. Mas diga para quem realmente você acredita que há um destino profético na vida dessa pessoa. Fala: meu, nós vamos caminhar junto. E vai ser, para sempre. Tem um cântico que diz assim: que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso vou orar por você, e o Espírito de Deus vai nos encher, né? Lindo, né? Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça nessa hora. Eu quero dizer algo. Eu tenho uma aliança com vocês. E eu sempre digo isso: aliança não é eu estar todo dia na sua casa. Isso não é comunhão, a não ser na casa da minha mãe, do meu pai, do meu sogro, da minha sogra. Mas aliança não é eu estar todo dia com você. Aliança não é a gente estar junto a todo momento. Aliança não é eu mandar o WhatsApp para você todo dia. Mas aliança é você saber que todo momento que você precisar, você pode me ligar. Isso é aliança. Então que você possa orar ao Senhor, dizendo para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero te honrar. Jesus, eu quero te honrar. Porque se hoje nós estamos aqui neste pacto da aliança, foi porque o Senhor morreu por mim. Senhor, ninguém morreu por mim. Talvez ninguém morreria por mim.
mas o Senhor não me conhecia. O Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou pecador, e mesmo assim, o Senhor deu o seu Filho para morrer por mim. Jesus, obrigado, porque naquela mesa o Senhor sabia que Judas estava ali. O Senhor não acusou Judas, o Senhor não apontou Judas. O Senhor ceiou com eles. Pedro negou, Judas traiu, os outros fugiram. Mas estes 12 homens, depois disso, foram os homens que impactaram o mundo até os dias de hoje. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos te honrar. Não te honrar pelo carro que temos, pela casa que temos, pela família que temos, mas te honrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E que, Senhor, nós poderíamos estar em lugares de tormento, lugares de aflição, e o Senhor morreu por nós. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero te louvar. Ore ao Senhor pela aliança que você tem com Ele. Pai, em nome de Jesus, somos tão falhos, às vezes falhamos uns com os outros. Senhor, nos perdoa se quebramos alianças. Senhor, que nessa noite, diante desta mesa de ceia, nós possamos nos lembrar que não somos perfeitos. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Senhor, como ministros de uma nova aliança, Senhor, nós queremos honrar a aliança que temos com o Senhor. Nós queremos honrar, ó Pai, a aliança que temos contigo. Não queremos ficar quebrando aliança, renovando aliança, quebrando aliança, renovando aliança, porque a aliança ela é eterna. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que nós possamos também aprender a honrar as alianças que temos uns com os outros, que nós possamos aprender a honrar a aliança que temos com as pessoas, porque, Senhor, não temos contrato de amizade, Senhor, nós não temos contrato de pastoreio,
Senhor, nós não temos contrato de membresia. Senhor, nós temos alianças de amizade. Que nós possamos honrar essas alianças. Pai, assim como Jesus, Ele foi, e Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Que no que depender de nós, nós possamos fazer as obras maiores. Aleluia. Oh Espírito Santo,